várias maravilhas, amém? Deus, vou repetir, é do tamanho da nossa fé, nem maior, nem menor. Ele faz aquilo que você crê que Ele pode fazer, amém, pessoal? Então, vamos agora, pega a sua Bíblia aí e abre no livro dos Salmos, capítulo de número 15. Nas telinhas aqui eu coloquei uma imagem, é claro que não é, mas eles tentaram desenhar aí a nova Jerusalém celestial, amém? Quem quer ir morar com Jesus na cidade santa? Quem quer? Será que nós estamos fazendo a nossa parte para merecermos morar nessa cidade? Jesus disse, muitos são chamados. Completa. Olha, não é todos que vão ser escolhidos, poucos serão escolhidos. E eu não sei vocês, mas eu quero estar no meio desses escolhidos. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem são as pessoas que vão habitar no tabernáculo? O Espírito Santo usou o rei Davi, e o rei Davi colocou aqui no Salmo de número 15, algumas qualidades, preceitos necessários para que nós, ao praticarmos, venhamos conquistar esse direito. A salvação ela é gratuita, mas nós temos que conquistá-la. Amém, pessoal? Nós temos que pagar um preço pela salvação. Então, no versículo 1, todos acharam? Salmo é fácil, é no meio da Bíblia. Você abriu a Bíblia no meio, você vai ter o livro de Salmos. Amém? Capítulo 15, Salmo de número 15, versículo de número 1. Vamos ler? Está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos ler todos juntos? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém, pessoal? Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração, que eu creio que já deu para você entender aí o foco da mensagem. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença agora e humildemente pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, que nos ajude a compreender, meu Pai, esses preceitos, porque nós queremos ser salvos, nós queremos habitar contigo no Teu tabernáculo. Meu Deus, nós queremos viver na Tua presença aqui na terra, e quando chegar o dia da nossa partida, que possamos nos encontrar contigo, que possamos receber a coroa da vida, as recompensas que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, então nós te pedimos, fala conosco nesta manhã, fala com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos. Amém, pessoal? Então fala para a pessoa do lado, diga: a partir de agora não fale comigo, só depois que terminar a palavra, amém? Vamos lá, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, ele está orando e está fazendo uma pergunta. E no momento que ele pergunta para Deus, Deus agora vai dar a resposta para ele através do Espírito Santo. Então, eu coloquei assim, que tipo de pessoas irão habitar nas moradas celestiais? Primeiro, as pessoas íntegras. Vamos ver aí, no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 2. Aquele que vive com integridade. Amém, pessoal? Talvez na sua Bíblia aí está um pouquinho diferente. Na minha, aqui corrigida, está assim: aquele que anda em sinceridade. Eu peguei a nova tradução, amém? Atualizada, e está escrito: aquele que vive com integridade. Pessoas íntegras são pessoas de caráter confiável. Por exemplo, se o marido é íntegro, a esposa não precisa ter ciúmes dele. Ele nunca dá motivo para desconfiar do caráter dele. Se a esposa é íntegra, o marido nunca vai ter ciúme dela. Se o funcionário é íntegro, o patrão nunca vai precisar estar vigiando esse funcionário. Então, o primeiro preceito, ser íntegro. Pessoas íntegras são pessoas de caráter confiável, que manifestam o mesmo comportamento,
tanto por frente quanto por trás. Tanto na presença do patrão quanto na ausência. Pessoas íntegras, elas são as mesmas na igreja ou lá no meio da feira, ou lá no meio de uma festa. Ela tem o mesmo comportamento. Amém, pessoal? O marido íntegro, ele é o mesmo na frente da esposa ou nas costas dela. Ela não precisa se preocupar porque ele é íntegro. Então é o primeiro preceito, a primeira qualidade que nós precisamos ter se quisermos um dia habitar no tabernáculo do Senhor. Amém? Uma pessoa íntegra e honrada cuida de sua reputação e principalmente de sua reputação ética e moral. A pessoa íntegra, ela não dá margem para ninguém sair falando mal dela. Está vendo lá, fulana? Eu vi ela fazendo algo, sei não, hein? Algo meio esquisito, né? Eu desconfiei. Não, a pessoa íntegra e honrada, ela cuida de sua reputação. Ela se preocupa, o que vão pensar? Tudo que você for fazer, põe isso no seu coração. Toda atitude que você for tomar, toda palavra que for sair da sua boca, que você for pronunciar, você tem que pensar, qual será a consequência dessa atitude? Qual será a consequência ou as consequências dessas palavras que eu vou lá falar com a pessoa? Se você é uma pessoa que se preocupa com as consequências, então você vai ter cuidado, da sua reputação. Ele disse principalmente de sua reputação ética e moral. Amém, pessoal? Uma pessoa íntegra não trai, não trapaceia, não comete falcatruas, não passa os outros para trás, etc. Está começando a ver o tipo da pessoa que Deus quer ter no reino dele? Será que nós temos sido assim, íntegros? Porque se não somos, nós vamos ser deixados para trás. Muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Isso aqui vale para pastor, esposa de pastor, filho de pastor, obreiros, membros, visitantes, filhos de crente que não são crente. Vale para qualquer pessoa. Uma pessoa íntegra não trai, não trapaceia, não comete falcatruas, não passa os outros para trás, etc. Amém, pessoal? Continuação. É sempre muito transparente em suas ações, clara e precisa nos negócios. Jamais pairam dúvidas sobre a sua honradez e honestidade. Amém? Então, beleza. Segundo tipo de pessoas que irão habitar no tabernáculo de Deus, que vão ser salvos. Segundo tipo, pessoas que praticam a justiça. Vamos ler aí? Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 2. Aquele que vive com integridade e que pratica a justiça. Eu queria que você prestasse atenção agora no que nós vamos ler. Pessoas que fazem o que é certo, não simplesmente aos olhos da sociedade, mas também aos olhos de Deus. Então, as pessoas que Deus procura, essas pessoas justas, são pessoas que elas são justas, elas fazem o que é certo, não só aos olhos da sociedade lá fora, mas também aos olhos de Deus. E Deus, ele vê tudo. Amém, pessoal? Deus vê o que está aqui na frente de todos, mas Deus vê o que está escondido. E de coração fala a verdade. Então, em terceiro lugar, eu ia colocar aqui pessoas sinceras. Em terceiro lugar, pessoa que de coração fala a verdade. Como assim? Vamos ler no versículo 2 aí. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Amém? De coração. Então eu aprendo aqui, infelizmente na sociedade e nos dias em que vivemos, se formos pessoas muito sinceras, seremos odiados, evitados e teremos poucos amigos, não é verdade? Você pode observar, se a pessoa é muito sincera, fala na cara a verdade do coração, geralmente as pessoas vão rejeitá-la, as pessoas vão evitá-la. Geralmente a pessoa sincera vai ter poucos amigos.
Eu fico olhando, pastores sinceros são pouco bajulados, e isso é bom. Amém? Você vê que o povo gosta de pastor que passa a mão na cabeça deles, que mesmo quando eles estão errados, o pastor diz, não, você está certo, Deus entende. Quando o pastor ele é sincero, quando ele fala a verdade do coração, ainda que magoe algumas pessoas, essas pessoas não gostam. A verdade é essa. Se você for uma pessoa sincera, você vai ter poucos amigos. Já te adianto. Muitas pessoas vão te evitar, porém, é isso que Deus espera de nós. Amém? Mas dá para escolher, mas dá para escolher. Precisamos ser sinceros ou ficar calados, se quisermos agradar a Deus. Como assim? Se você sentir que a sua sinceridade vai afastar aquela pessoa de você, então não fala. Segura a palavra. Quem está entendendo? Mas não fala como é que eu posso dizer? Não fala o que a pessoa quer ouvir simplesmente para agradá-la, porque aí você vai estar pecando contra Deus. Não minta, não seja falso só para agradar aquela pessoa. Pastor, mas se eu for sincero e eu falar a verdade, a pessoa vai se afastar. Então segura a palavra, se você sentir que não é o momento, é como eu coloquei ali, e aí num outro momento você fala de uma outra forma. O que nós mais precisamos nessa vida é de sabedoria. A esposa precisa de sabedoria para lidar com o marido para com a esposa, sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para lidar com os nossos amigos, familiares. Porque nós, como cristãos, o povo já fica meio com o pé atrás. E se nós não soubermos colocar as palavras certas na hora certa, nós vamos espantar, repelir, afastar essas pessoas. Então, às vezes, se você sentir que a sua verdade, a sua sinceridade vai afastar aquela pessoa, fecha a boca e espera um pouco mais. Espera o momento certo para você falar. Quem está entendendo? Mas não minta. Não fale algo que o seu coração não concorda só para agradar uma pessoa. É isso que ele está dizendo aqui, aquele que de coração fala a verdade. Seja sincero. Amém, pessoal? Deus está procurando esse tipo de pessoas. Em quarto lugar, pessoas que não falam mal dos outros. Está escrito aí? Vamos ver, versículo 3. Aquele que não fala mal dos outros. Na minha Bíblia aqui está escrito assim, aquele que não difama com a sua língua. Amém, pessoal? E isso aqui é um pecado que todos nós, até eu me coloco no meio, vez ou outra caímos nesse pecado. E nós precisamos nos policiar. Eu estou me tirando do meio? Não, eu estou me colocando. Porque eu também sou falho, eu cometo muitos erros. Eu estou pregando para vocês, mas tem um espelho diante de mim, eu estou pregando para mim. Então ele disse, aquele que não fala mal dos outros, que não difama com a sua língua. Amados, a língua do justo, ela é para escrever uma história bonita, para falar coisas boas. Amém? Romanos, não vai lá não, só lê aqui na telinha. Romanos capítulo 16, versículo 9 diz, quem és tu que julga o servo alheio? Nós não temos o direito de julgar ninguém, quem quer que seja. Amém? Antes de falarmos mal da vida de alguém, tente compreender o que aquela pessoa está falando, está vivendo. Tente compreender por que a pessoa fez aquilo. Antes de você falar mal, pense duas vezes. Isso aqui eu estou pregando para mim também, eu não sou perfeito. Amém, pessoal? Não adianta eu querer dar uma de perfeito, porque eu não sou. E nenhum de vocês aqui o são. Amém, pessoal? Então, aqui mesmo nas telinhas, em Mateus 7,3, o Senhor Jesus disse assim, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Toda vez que eu estou no meio, toda vez que nós abrimos a nossa boca para falar mal de alguém, pode ver que nós estamos mais errados do que eles. Ele está dizendo que muitos de nós temos a capacidade de ver um argueiro, um cisco no olho do outro, e não conseguimos ver a trave que está no nosso. Pede para Deus, Senhor, me ajuda a controlar a minha língua. Que a minha língua seja como a pena de um destro escritor.
que a minha língua seja usada só para coisas boas. Essa palavra é para nós. Deus está mostrando para mim, está mostrando para vocês o que nós precisamos ter se nós quisermos habitar com Deus lá na glória. Porque um dia todos nós aqui vamos morrer, sim ou não? É a única certeza que nós temos nessa vida, tá? Precisamos aprender a nos conter quando vier ao nosso coração uma crítica contra alguém. Amém? Olha para a pessoa do lado e diga assim: aprenda a se conter quando vier uma crítica contra alguém ao seu coração. Amém, pessoal? Vamos mais. Em quinto lugar, qual é o tipo de pessoa que vai habitar no tabernáculo de Deus? Qual é o tipo de pessoa? Em quinto lugar, pessoas que não fazem mal ao seu próximo. Amém? No Salmo ainda 15, no versículo 3 está escrito: aquele que não fala mal dos outros, que não faz mal ao seu próximo. Na sua deve estar mais ou menos assim, também, que não faz mal ao seu próximo, está igualzinho. Amém? Em Mateus 6,44, lê aqui, ó, Jesus falando: eu, porém, vos digo, o que ele falou? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, Amém, pessoal? Então, nunca devolva, nunca pague o mal com o mal. Se a pessoa te fez o mal, ore por essa pessoa, ame o seu inimigo. Mas como que eu vou amar o meu inimigo? Esse amor aqui que Jesus falou é o amor ágape, é o amor de Deus, que não tem nada a ver com sentimentos de paixão, essa amizade, não. O amor de Deus, ele é paciente, bondoso, ele não é leviano, ele não busca os seus próprios interesses, ele suporta, né, a outra pessoa por um prolongado tempo. Então, quando Deus me manda amar o meu inimigo, Deus está dizendo: seja paciente com o seu inimigo, seja bondoso. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Amém, pessoal? Então, se estiver em você, a Bíblia diz: sempre que depender de vocês, tenham paz com todos. A pessoa não gosta de você, tudo bem, ela te evita, tudo bem. Mas se um dia ela precisar, ajude. Trate a pessoa bem. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Amém, meus queridos? Vamos mais um pouquinho. Em sexto lugar, pessoas que não ajudam a espalhar boatos. Vamos ver ainda no versículo 3 do Salmo 15. Aquele que não fala mal dos outros, que não faz mal ao seu próximo e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Aqui na corrigida está assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Eu gostei mais daqui. E não espalha boatos. Amém, pessoal? Como é que nós vamos passar para frente uma história que nem sabemos se é verdade? Boatos é uma história que você nem tem certeza se é verdade. Já está errado em passar para frente. Então, olha como as coisas de Deus são simples. Olha o que Deus está requerendo do seu povo para salvá-los. Coisa simples. Amém, pessoal? Sei que não somos perfeitos, mas a nossa missão é espalhar as boas notícias. E quando nos depararmos com as más, devemos jogar a água do Espírito Santo e ajudar a apagar fogo. A fofoca pode até ter chegado até você, mas que ela não passe de você para frente. Que você não seja o canal que vai espalhar isso. Quem está entendendo? Nós precisamos praticar essas pequenas coisas. A Bíblia diz que as raposinhas destroem a vinha. Não são as grandes coisas, talvez não são os grandes pecados. Talvez você não é uma pessoa que rouba, talvez você não adultera, talvez você nunca matou ninguém. Mas talvez você pratica esses pecadinhos aí. E podem ser esses pecadinhos que estão impedindo o milagre de acontecer na sua vida. Então, nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas a nossa missão não é espalhar as más notícias, é espalhar as boas. Amém, pessoal?
Ao invés de falar mal da vida do outro, fale dos milagres que você ouviu aqui hoje, que bonito. Olha quantas pessoas, todo mundo teve a mesma direção, quase todos, de beber um pouco do azeite e foram curados. Em vez de você espalhar coisa ruim, espalhe coisas boas. E você vai agradar ao Senhor. Amém, pessoal? Em sétimo lugar, pessoas que não passam a mão na cabeça dos que estão errados. Isso aqui é interessante. Amém? Então, em sétimo lugar, pessoas que não passam a mão na cabeça dos que estão errados. Salmo 15, agora versículo 4. Vamos ler? Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Vou ler de novo. Aquele que a seus olhos tem por desprezível aquele que merece reprovação. Aqui na minha Bíblia está assim, ó, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Então aqui está um pouquinho mais complicado, mais erudito. Aqui está mais fácil. Amém, pessoal? Então lê comigo aqui, ó. Infelizmente, algumas pessoas fingem não enxergar o erro quando a pessoa envolvida é um ente querido seu. Isso aqui acontece muito. Quando é um filho, quando é um sobrinho, quando é o irmão, quando é o marido, algumas pessoas fingem não ver o erro da pessoa, e Deus não gosta disso. Se o seu filho errou, você tem que ser justo. Quem está entendendo? Se ele é passível de castigo, de uma admoestação, de uma correção, você tem que fazer. Tem pessoas que é assim, o filho dela está errado, mas ela ainda vai tirar satisfação com o filho do outro. Quem viu na televisão esses dias, tinha 2 meninos jogando na quadra. Alguém viu isso na televisão? Aí um dos menininhos pisou na bola e caiu. Foi isso? Me corrijam se eu estiver errado. E o menino foi chorando. E tem menino que é assim. E todo pai e mãe conhece o seu filho, a sua filha. E o menino chegou chorando, eu não sei se ele falou a verdade ou se mentiu, mas o pai foi lá tirar satisfação com outro menino, que não fez nada. Tem pais assim. Tem pais, a mãe também, né? Tem pais que não investigam e não corrigem os seus filhos e vão criar monstrinhos para a sociedade. Tem pessoas que, quando é um ente querido, vai até o fim para tentar defender algo que não é passível de ser defendido. Então Deus está falando aqui para nós, eu gostei muito dessa parte. Vou ler outra vez. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. Eu coloquei aqui, ó, pessoas que não passam a mão na cabeça dos que estão errados. Amém? Não passe a mão na cabeça. Não passe a mão na cabeça. Precisamos exercer a justiça até para com aqueles que amamos. A Bíblia diz que Deus só corrige o filho a quem ama. Se você não corrige o seu filho, não corrige a sua filha, é porque você não o ama de verdade. Ah, mas eu não vou castigar meu filho. Se for preciso, tem que ser castigado. A Bíblia diz, não retires a disciplina da criança. Porque senão ele vai completar 20, 25, 30, 40, e você vai estar por aí correndo atrás, corrigindo os erros dele e defendendo. O pai do filho pródigo, já preguei aqui, ele não foi atrás do seu filho quando o filho decidiu ir embora de casa. Ele sabia que o filho ia aprender com a própria dor. Quem está entendendo? E ele só aprendeu com a dor, desejando comer comida de porcos. O pai do filho pródigo não passou a mão na cabeça do não passou a mão na cabeça do filho. Amém, pessoal? Não passe a mão. Ah, mas é o meu filho. Mas se você o ama, você vai ter que corrigir. Se você o ama, você não pode apoiar o erro dele ou o erro dela. Amém, pessoal? O rei Asa, olha que interessante, não precisa ser lá, mas depois você pode ler. Estava lendo isso ontem. O rei Asa, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, não poupou nem mesmo a sua própria mãe, tirando-a da posição de rainha-mãe, ao perceber que ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa, pai dele faleceu, ele assumiu o reino de Israel, e aí ao assumir o reino,
Deus mandou um profeta, o profeta disse: Asa, Deus vai estar com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Se o buscardes, ele se deixará ser achado. Porém, se o abandonardes, ele também vai abandonar vocês. O Asa captou a mensagem. Calma aí. Se eu quero ter paz, se eu quero prosperar, então eu tenho que ter Deus comigo. Para eu ter Deus comigo, eu tenho que afastar as abominações. E quando ele estava fazendo a limpeza no reino, ele percebeu que a própria mãe dele tinha lá um ídolo feito à deusa Azerá, que era a deusa lá dos outros povos. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o poste ídolo, quebrou em pedaços, queimou a fogo e tirou a mãe da posição de rainha. Olha que temor, olha que honra a Deus. Ele passou a mão na cabeça da mãe? Não, mas é minha mãe. Eu não posso fazer isso com a minha mãe. Ele tirou a mãe da posição de rainha. Amados, se tem alguém que nós temos que honrar nessa terra, é Deus. Então, se a pessoa estiver errada, não passe a mão na cabeça. Amém, pessoal? Vamos mais um pouco? Em 8º lugar, vamos mais aqui? Pessoas que sabem dar honra aos que temem ao Senhor. Vou repetir. Pessoas que sabem dar honra aos que temem ao Senhor. Amém, pessoal? Versículo 4 agora do Salmo 15. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Então, ele despreza os que não temem a Deus, os que merecem reprovação, mas ele honra aqueles que temem a Deus. Amados, você tem que aprender a valorizar, a honrar aqueles que são de Deus. Você precisa aprender a respeitar e honrar os seus irmãos em Cristo. Porque às vezes tem alguém da sua família que não quer nada do nada com Deus. E aí você trata passando a mão na cabeça. E aí tem outro ali na sua família que honra a Deus e você muitas vezes despreza. É isso que ele quer falar. Mas honra os que temem a Deus. Os verdadeiros servos de Deus reconhecem e sabem dar honra aos servos do Senhor, respeitando todas as autoridades, principalmente aquelas que andam segundo o temor de Deus. Amém, pessoal? No versículo, agora aqui é outro salmo, lê aqui na telinha mesmo, Salmo 105, versículo 15, diz assim: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém? Então dê honra a quem serve a Deus, aprenda a respeitar. Amém, pessoal? Em 9º lugar, pessoas que cumprem o que prometem, mesmo que com prejuízo. Olha que interessante. É esse tipo de pessoa que vai habitar no céu, que vai morar com Deus. Pessoas que têm palavra, pessoas que cumprem o que prometem, mesmo que saiam no prejuízo. Salmo 15, aí onde você está, versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Amém? Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Amém, pessoal? Então, o servo de Deus jamais volta atrás naquilo que prometeu. A palavra que sai da sua boca é sempre sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Mateus 5,37. Se você quer morar no céu, você precisa ser uma pessoa de palavra, que cumpre aquilo que promete a Deus, que cumpre a palavra que você prometeu para com a... o marido fez um juramento para a esposa no dia do casamento, a esposa fez um juramento para o marido, você fez lá uma promessa para o patrão, não, conta comigo, eu vou desenrolar. Então, o servo de Deus, ele tem palavra, esse tipo de pessoas que Deus quer. Amém, pessoal? Em 10º lugar, pessoas que, ao necessitado, não emprestam com juros. Vou repetir, pessoas que, ao necessitado, não emprestam com juros. Leia aí, Salmo 15, versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros. Amém? Aqui na corrigida fala com usura. Amém, pessoal? Então, vamos entender.
Nesse caso, o primeiro passo é identificar qual é o real estado de necessidade da pessoa. Por que essa pessoa está te pedindo o dinheiro emprestado? É porque ela está passando fome? Ou porque ela quer comprar um carro novo? Quem está entendendo? É para necessidade ou é para vaidade? O que a pessoa está te pedindo emprestado é para necessidade ou é para vaidade? É a primeira coisa que você tem que observar. E se é alguém que realmente está necessitada, você empresta sem lhe cobrar juros, podendo até dar sem esperar nada em troca. Você empresta, mas se você sente, você tem condições, Deus está te tocando, então dá para a pessoa. Fala, fulano, eu não vou te emprestar não, eu vou te dar e vou te abençoar. Amém? Que amanhã você abençoe outros. Se você não pode dar, empresta, mas não empresta com juros. Amém, pessoal? Agora, se é uma vaidade, é outra história, aí é você e Deus. Amém? 11º, pessoas que não se vendem para ir contra o inocente. Esse daqui é o último. Pessoas que não se vendem para ir contra o inocente. Vamos ler? Ainda no versículo 5, na parte B. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Deus que me livre. Que você nunca seja testemunha contra alguém inocente. Ah, mas eu vou estar defendendo o meu filho. Mas é o seu filho que está errado? Está lá naquele outro princípio. Não passe a mão na cabeça. Nunca vá ser testemunha contra alguém que você sabe que é inocente. Deus observa isso? Muito. Deus observa isso. Provérbios 19:5, lê aqui, diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Por favor, são coisas simples, coisas aparentemente tolas, bobas, mas que para Deus tem um grande valor. Deus odeia a testemunha falsa. Deus odeia que você tome partido por alguém que você sabe que está errado. Ah, mas eu não posso ficar contra o meu filho. Deveria, se ele está errado. Deveria não passar a mão na cabeça. Volto a repetir, algumas pessoas fingem não enxergar o erro, quando a pessoa envolvida é um ente querido seu. Não podemos pecar contra Deus, ajudando a incriminar o inocente para encobrir os erros de outra, ainda que essa pessoa seja alguém que amamos. Amém, pessoal? Deus odeia isso. Não sei para onde está indo esse recado, mas Deus sabe todas as coisas. Para finalizarmos, Salmo 15, versículo 5. Lá no finalzinho, aquele que age assim estará sempre seguro. Como assim? A pessoa que age dessa forma, ela não vai temer o dia de amanhã. Ela não vai temer o dia da sua morte. Ela tem certeza da sua salvação. Se você diz para mim, pastor, eu tenho dúvidas quanto à minha salvação. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Então talvez você está praticando alguma dessas coisas. Você está caindo nesses erros. Ele está dizendo que as pessoas que praticam tudo que nós vimos aqui, essas pessoas estarão sempre seguras, sempre confiantes diante de Deus. Amém? E só para encerrar, agora você vai lá, Josué capítulo 3. Vou pregar mais meia hora aqui agora. Hoje é domingo, pastor. Hoje tem um almoço legal, glória a Deus. Josué capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Onde fica Josué? Só você ir do começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, o 6º livro da Bíblia. Procura aí, vamos ler. Está escrito assim, disse Josué também ao povo, ele estava transmitindo o recado de Deus para o povo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quem quer ver Deus fazer maravilhas em sua vida? Deixa eu ver. Então ele está mandando um recado, se santifique. Eu sempre falo que a nossa maior guerra nessa terra, a nossa maior luta nessa terra, é para nos mantermos santos, para andarmos dentro da vontade de Deus, para praticarmos a palavra de Deus.
Disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã, não é no ano que vem, daqui a pouquinho, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. E se Deus chegar para fazer essas maravilhas, e você estiver em pecado, Ele vai voltar com a sua bênção para o céu. E você vai ficar sem nada. Eles estavam aqui indo para a cidade de Jericó. Estavam indo lá obter a vitória. Ele disse: se vocês não se santificarem, Deus não vai poder dar essa vitória para nós. Quem está precisando de uma vitória nesse ano aí? Deixa eu ver. Então você precisa fazer. Precisa se santificar. Não é pastor quem vai fazer o milagre. Não é a igreja que vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre? É Deus. E Deus é santo. O santo não habita com o pecado. Então, se Deus vier na tua direção com a bênção, e houver algo na sua vida que não agrada, você está tomando partido por quem está errado, você é uma pessoa que está falando mal da vida alheia, está espalhando boatos, Ele não vai poder fazer a maravilha na sua vida. Estou dando o recado de Deus. Amém, pessoal? Quem habitará no tabernáculo do Senhor?